Irmãos, abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 21 e verso 28. Evangelho de Mateus, capítulo 21 e verso 28. Enquanto alguns irmãos aí procuram, quem não tiver a Bíblia, nós temos ali o Data Show, né? Irmãos, essa semana, algumas pessoas sabem, né? Eu mandei uma mensagem no grupo da igreja, no grupo dos membros da igreja, e estive relatando ali algumas questões que estão acontecendo. Essa semana foi uma semana aí cheia de desafios, né? Algumas pessoas aí tiveram sérios desafios, e estive conversando, vieram aqui conversar comigo para a gente orar, para a gente pensar juntos, e continuamos orando para que Deus possa dar resposta, para que Deus possa entrar com providência. Nós estamos prestes a realizar um grande sonho, então você que é membro da igreja, membro da Presbiteriana Renovada, sábado, esse próximo sábado, às 7 horas da noite, nós temos um compromisso aqui na igreja, a diretoria do presbitério vai estar aqui e nós daremos início à emancipação da nossa igreja. Teremos a eleição para 3 presbíteros e para 3 diáconos. Então, não marque nenhum compromisso, mas venha, se faça presente aqui nesse sábado, você que é membro da igreja presbiteriana, da nossa querida família. E se caso você tem interesse de se tornar membro, ou então conhecer a igreja, conhecer como que a igreja funciona, a teologia da igreja, você pode estar me procurando também, a gente marca aí uma conversa, a gente toma um café e eu falo um pouco da igreja para que você possa conhecer a Presbiteriana Renovada, tá bom? Então, vamos ler o texto, Mateus, capítulo 21, e verso 28. O que acham? Jesus perguntando, o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles, os discípulos, os religiosos, as pessoas que estavam ali ouvindo Jesus. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Se você pode, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Ó Senhor Deus, eu oro, Deus, nessa noite, para que o Senhor esteja abençoando os meus irmãos que estão aqui, adorando o Teu nome, cultuando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome e dispostos a aprender mais sobre o Teu nome, Senhor. Que o Senhor nos ajude, tire de nós toda a distração, toda a preocupação, e que nós possamos, Senhor, aprender da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Jesus estava cercado de vários homens, alguns não muito cultos, outros bastante inteligentes, conhecedores das Escrituras, rabinos, mestres, professores. E esses homens cultos, quando eles ouviram os ensinamentos de Jesus, eles perceberam que Jesus era diferente,
que Jesus ele tinha uma sabedoria diferente daquilo que eles estavam acostumados a ouvir nos lugares mais intelectuais da Palestina. Então, os homens mais simples, as mulheres mais simples, os homens mais inteligentes, mais sábios, todos eles iam atrás de Jesus, querendo ouvir o que Jesus tinha a dizer. Então, Jesus, em inúmeras das suas lições, ensinamentos, pregações, ele conta essa parábola que eu li com vocês aqui. E ele começa com uma pergunta, ele diz assim, olha, o que vocês acham? O que vocês acham? Existe um pai que disse assim para o filho, filho, eu quero que você vá trabalhar na vinha hoje. E o filho disse, não quero, pai, eu não estou afim, eu não vou trabalhar, tenho um outro compromisso, eu já marquei um negócio com meu amigo, não vai dar para eu ir. Mas depois ele pensou bem e resolveu ir trabalhar. E teve o segundo filho, que o pai disse a mesma coisa, filho, eu gostaria que você também fosse ajudar na vinha. E esse segundo filho disse, tá bom pai, eu vou, pode contar comigo. Colocou toda aquela empolgação, só que ele não foi. Ele disse para o pai que iria, mas ele não foi. Então, basicamente, essa é a parábola que Jesus conta, e é sobre essa parábola que eu quero meditar com você nessa noite. Esses dois filhos, esse pai que pede para os filhos trabalhar na vinha, e esses filhos que têm reações diferentes. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, irmãos, e eu quero que você grave isso no seu coração, seja decidido. Seja decidido. Mateus capítulo 1 e verso 29, que é o texto que nós lemos, no verso 29, o primeiro filho disse o seguinte, pai, eu não vou, eu não quero. Ele mostrou um grau de decisão para o pai. Às vezes, irmãos, e vocês sabem muito bem disso, não é fácil dizer não. Quantas vezes você foi em lugares que você não queria ir, porque você ficou constrangido de falar não? Você falou, nossa, eu não estou com vontade de ir. Seja um almoço, seja um casamento, seja um aniversário, seja um passeio, seja qualquer coisa, seja vir para a igreja, alguém chama você, você fala assim, nossa, eu não quero ir. Mas aí você vai, porque é difícil falar não. Nós temos dificuldade de falar não. Mas esse primeiro filho, ele dá para nós aqui uma lição bastante significativa. Ele disse assim, não quero. O pai chamou ele para trabalhar e ele disse, não quero, não estou afim, não estou interessado. Irmãos, seja decidido, seja decidido. Em Apocalipse, capítulo 3 e verso 15, diz o seguinte, presta atenção, Apocalipse, capítulo 3 e verso 15, Jesus dizendo, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, ou seja, eu sei que vocês não são decididos, você não é nem frio e nem quente. Conheço as suas obras. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O próprio Jesus diz que é melhor um homem, ele fala assim, olha, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Bíblia, eu estou interessado na minha loja, eu montei uma loja agora, e toda a minha energia de manhã, tarde e noite está na minha loja, e eu preciso colocar toda a minha inteligência nessa loja, todo o meu esforço nessa loja, porque o que eu quero é ganhar dinheiro, eu quero ter uma loja boa, eu quero poder fazer uma boa viagem com a minha família no final do ano, e eu não estou nem um pouco interessado em coisas espirituais.
Eu não estou interessado em nenhum pastor ficar falando para eu orar, para eu ler Bíblia. Eu não estou interessado em aprender doutrinas bíblicas. Eu não estou interessado em louvar a Deus. Eu não estou interessado nos valores judaicos cristãos. Eu estou interessado na minha loja. Do mesmo jeito que você pega uma pessoa que é recém-formada numa faculdade, começou a ganhar dinheiro, saiu da barra da saia da mãe, agora tem a sua independência financeira, talvez já nem está morando mais na casa da mãe, alugou uma casa, está morando sozinho, e aí essa pessoa diz, bom, agora é o meu momento de aproveitar, eu não tinha liberdade na casa dos meus pais, mas agora eu tenho liberdade, então agora eu saio a hora que eu quero, eu volto a hora que eu quero, eu trago o pessoal para fazer festa aqui em casa, aqui a gente bebe, não tem hora para ir embora, a gente usa o que a gente tiver vontade de usar, a gente pratica o que a gente tiver vontade de praticar, e eu não estou interessado em oração, eu não estou interessado em ir numa igreja no domingo. E o que Jesus está dizendo é, esse cara, ele está melhor do que aquele que fica no meio termo. Essa mulher que montou a loja e quer trabalhar de manhã, tarde e à noite, não está nem um pouco interessada nas coisas de Deus, Jesus está dizendo, seria melhor se você fosse assim. Tem adolescentes que talvez teve aí a bênção do pai de ter um grande videogame, um computador maravilhoso, e a maior preocupação desse adolescente é jogar um determinado jogo, passar de fase, conversar com seus amigos online, ele não está nem um pouco interessado naquela fase da vida de coisas espirituais, ele não está nem um pouco interessado em saber de Espírito Santo, de fazer missões, ou de qualquer outra coisa, o interesse dele é ficar bom no jogo, brincar com os amigos, se divertir com os amigos ali online. E Jesus está dizendo, esse adolescente está tendo uma postura melhor do que aquele que fica no meio termo. Está tendo uma postura melhor. Porque é importante sermos decididos. É importante tomarmos decisões, é importante tomarmos atitudes que vão fazer a diferença na nossa vida, e principalmente se tratando da nossa vida espiritual. Também, irmãos, tem aqueles que são cristãos fervorosos, tem aquelas mulheres que são mulheres de oração, elas estão construindo um legado de piedade, elas são testemunhos vivos para suas famílias e para a igreja, com o seu exemplo, com a sua postura ilibada, elas são um testemunho vivo para pessoas que estão ao seu redor. Existem aqueles homens que gostam da Bíblia, existem aqueles homens que fazem aquilo que diz no Salmo 1, meditam na palavra do Senhor dia e noite, e tem prazer nisso, do mesmo jeito que um adolescente tem prazer em ficar jogando videogame 18 horas por dia, tem aqueles homens que têm prazer em meditar na palavra do Senhor dia e noite, tem homens que têm a sabedoria de Deus na vida, são capazes de aconselhar, de perdoar, tem essas pessoas, e Jesus diz, é melhor ser quente como esses homens, é melhor ser fervorosa como essa mulher, do que ficar no meio termo. Nós precisamos tomar postura, nós precisamos tomar decisão em relação à nossa vida. E por que Jesus está dizendo isso em Apocalipse? Porque Ele sabe que muitos homens e mulheres não são frio nem quente, são mornos. Eles nem assumem que não creem em Jesus, eles não são homens o suficiente para dizer assim, Jesus para mim é um bobo, eu não creio em Jesus. Não são mulheres o suficiente para dizer assim, para mim essa história de Deus, para mim isso aí é um conto de fada, é fantasia. Não são capazes de assumir isso.
mas também não são capazes de assumir um compromisso sincero com Jesus. Não são capazes de assumir uma postura verdadeira com Jesus. E eles preferem ficar ali no meio termo, mornos, nem frio, nem quente. O pai chama o filho para trabalhar, e o filho diz: não quero. O filho teve uma postura fria com o pai. Fria, talvez o pai, ao ouvir isso, imediatamente o pai fica chocado, incomodado, fala: nossa, ele nem falou que ia pensar, ou talvez iria, ele já falou de cara: não quero. E nós precisamos pensar sobre a nossa vida espiritual, sobre a igreja do Senhor. Será que você quer ser um discípulo do Senhor? Será que você quer assumir um compromisso com Jesus? Será que você quer ser um membro de uma igreja? Será que você quer se envolver de verdade com uma igreja? Será que você quer passar as coisas maravilhosas que uma igreja proporciona? E será que você quer também enfrentar os desafios que só vivemos em uma igreja? Será que realmente queremos isso? Será que você quer viver a realidade de um ministério dentro de uma igreja? Irmãos, às vezes é melhor você dizer: eu não quero batizar, eu não quero ser membro de uma igreja, eu não quero ler Bíblia, eu não quero ouvir um pastor falar lá um monte de coisa, eu não quero ouvir nada sobre Jesus. Se você não quer, então não queira de fato. Agora, se você quer, queira de verdade. Queira de verdade. Tome uma postura sincera diante de Deus, diante da sua família. Eu quero sim assumir um compromisso com Jesus. Eu quero sim assumir um compromisso com Deus. Eu quero sim assumir um compromisso com uma igreja local. Eu sei que toda igreja tem as suas vantagens e desvantagens, mas eu quero sim assumir um compromisso com uma igreja. Eu quero ser membro de uma igreja. Eu quero viver a realidade de uma igreja. E nós precisamos tomar essas decisões, irmãos. Precisamos tomar essa decisão. O que Jesus diz em Apocalipse 3:16: assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Morno, homens que são mornos, que não são capazes de tomar uma decisão acertada diante de Deus, não são capazes de tomar uma decisão específica diante de Deus. Ah, meus irmãos, nós precisamos repensar essas questões, porque há esperança para o frio. A pessoa que talvez não acredita em nenhum ser superior, não acredita em Deus, talvez um dia esse homem possa ouvir uma pregação, uma música, assistir um filme, ler um folheto, uma reportagem e ser tocado por Deus. Só que existe uma questão aí importante. Do mesmo jeito que esse homem ou essa mulher é radical em dizer que não acredita em Deus, que não quer saber de Deus, não quer saber de Jesus, quando esse homem que é frio, ele se converte, ele não fica morno, ele fica quente. É como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de se converter ao Evangelho, ele era um perseguidor dos cristãos. Mas do mesmo jeito que o apóstolo Paulo perseguia os cristãos, era capaz de matar os cristãos, quando ele se converte, ele se tornou capaz de ser morto pelo cristianismo, por Jesus, pelo Evangelho. É a mesma intensidade. É a mesma intensidade. Um homem que ele é indeciso na sua negação de Deus,
provavelmente será indeciso na sua aceitação sobre Deus. Ele nunca será frio o suficiente e nunca será quente o suficiente. Ele sempre estará ali no meio, morno. E Jesus diz: eu vou vomitar você da minha boca. Irmãos, nós precisamos estar atentos a isso, para que a nossa palavra possa ser sim, sim, ou não e não. Mateus capítulo 5, verso 37, diz o seguinte, Jesus dizendo: seja seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha, eu quero assumir um compromisso com Jesus. Sim. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Sim. Que o seu sim seja um sim até a morte. Você diz: eu não quero assumir um compromisso com Jesus. Então diga um não, claro. E despreze o que você pensa que tem que desprezar. É o que Jesus está dizendo e é o que nós precisamos aprender com essa parábola. O pai diz ao filho: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E o filho disse: não quero, não estou interessado, não estou afim. Não estou afim. Mas então, Jesus continua a parábola. Mas depois mudou de ideia e foi. Aqui nós estamos falando, o primeiro filho, daquelas pessoas que são frias, que não querem saber de Deus. Você fala: meu irmão, só Jesus pode resolver esse problema na sua vida. Minha querida irmã, só Jesus é a solução para você. E a pessoa olha para você com aquele sorriso irônico, ela diz: para com essa conversa, lá vem você falar de novo de Jesus para mim, pelo amor de Deus, não quero saber de Jesus, não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, não quero saber do seu pastor, eu não quero saber de ninguém. Existem essas pessoas que não querem saber de Jesus. E é o que Jesus está dizendo na parábola. Existem aqueles que dizem: não quero. Mas vai chegar um dia na vida dessa mulher que montou a loja, que trabalha de manhã, tarde, noite. Vai chegar um dia na vida desse adolescente que só quer jogar videogame online, que eles vão começar a considerar questões superiores da existência humana. Eles vão começar a refletir sobre coisas mais elevadas do que ganhar dinheiro ou do que ganhar uma partida de videogame. E talvez um dia essas pessoas vão ouvir a mensagem do Evangelho. E Jesus diz que a ovelha, quando ouve a voz do seu pastor, a reconhece. E tem muitos desses homens, dessas mulheres que estão aí na cidade de Piracicaba, que nesse exato momento, nessa noite de domingo, não estão nem aí em ouvir sobre Jesus. Eles não estão nem um pouco interessados de ouvir sobre a palavra de Deus. Mas pode chegar um dia, e é isso que Jesus está dizendo, que esses homens que hoje aqui na cidade não estão interessados, eles vão se interessar, e eles vão se converter, e eles vão se comprometer com o reino de Deus, de tal maneira que eles vão se levantar e vão trabalhar para o Senhor. É o que Jesus está dizendo. Olha, o primeiro filho disse: não quero, mas depois mudou de ideia e foi. Tem muita gente que em 2022 está dizendo não quero para Jesus, mas em 2024, 2025, 2030, vão dizer eu quero. Talvez você que está me ouvindo nessa noite, em algum momento da sua vida lá atrás, você disse também que não queria Jesus. E hoje você está aqui dizendo eu quero Jesus. Jesus diz: olha, mas depois mudou de ideia e foi.
Ele foi decidido para dizer que não queria. Mas quando ele disse que queria, ele foi, trabalhou na vinha do seu pai. Ele foi, trabalhou para o reino de Deus. Irmãos, tem muitos missionários, muitos pregadores. Um grande exemplo disso é o C.S. Lewis, que era um homem ateu e que disse que não queria Jesus, não acreditava em Deus. Em muitos momentos ele disse, não quero. Mas chegou um momento na vida de C.S. Lewis que ele mudou de ideia. E ele foi ouvir a palavra do Senhor, aprender do Senhor, e trabalhou para o reino de Deus. Hoje, o que tem de pessoas no Ocidente que se renderam a Cristo por meio dos textos, dos livros de C.S. Lewis, não está escrito. Mesmo depois de morto, as obras de C.S. Lewis têm levado milhares de homens, de jovens, a Cristo. C.S. Lewis era frio, mas em um determinado momento foi alcançado pela graça de Deus, e ele foi trabalhar para o reino de Deus. Ah, meus irmãos, Jesus diz, lá em Mateus 15, 8, não, melhor, estou pulando aqui, mas vamos para Mateus agora, no mesmo capítulo, né, na mesma parábola, Mateus capítulo 21 e verso 30, eu vou ler aqui para os irmãos, para que você preste bastante atenção. Se conseguir colocar um pouquinho de luz aí para os irmãos que querem ler a Bíblia, aí depois vocês abaixam, por gentileza. Então, irmãos, primeiro que eu gostaria que vocês guardassem no coração, seja decidido, seja decidido. Segundo, a boa vontade, sem a consciência do Evangelho, só gera expectativa falsa. Olha só, a boa vontade, sem a consciência do Evangelho, só gera expectativa falsa. É o caso do segundo filho que nós vamos ler agora. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E o segundo filho respondeu, sim, Senhor, sim, Senhor. O segundo filho topou. O segundo filho topou. É a boa vontade. E o que Jesus está dizendo agora, no caso do primeiro filho, Jesus está se referindo àqueles homens que têm uma vida distante de Deus. Mas no caso do segundo filho, Jesus está se referindo àquelas pessoas que vivem na igreja e ouvem pregação domingo após domingo. É o nosso caso. É o caso de muitas pessoas que têm um contato ali com o cristianismo. E eles ouvem o chamado e dizem, sim, Senhor, o Senhor me chamou para trabalhar na vinha, eu vou. Olha, surgiu a oportunidade de ajudar na igreja, de ajudar no ministério, sim, Senhor, eu vou. Surgiu a oportunidade de me tornar membro da igreja, de batizar, de confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, sim, Senhor, eu vou. Boa vontade. Empolgação. A gente coloca aqui uma música melancólica no teclado, eu começo a falar aqui com uma vozinha de choro, começo aqui a induzir uma emoção, e muitas pessoas, baseado na emoção, vêm se aproximando de Jesus, vão assumindo compromisso com Jesus, mas na hora do vamos ver, não vai. É o caso do segundo filho, e Jesus, ele não é bobo. Jesus, ele sabe o que ele está falando, e tem muita gente inteligente ouvindo ele. Tem muitos homens que conhecem demais a Bíblia ouvindo ele. E ele está dando essa parábola justamente para confrontar esses homens, que se orgulham do seu conhecimento, se orgulham da sua sabedoria, mas na hora de se comprometer, eles não vão. Na hora de trabalhar, na hora de servir, eles não vão. É o caso do segundo filho. É o caso do segundo filho. Irmãos, ele falou empolgado.
Sim, Senhor, estamos juntos, conte comigo. Olha, estou aqui para o que der e vier. Você já teve a experiência de um dia chamar um amigo ou um casal de amigo para ir na sua casa jantar? E aí você vai no mercado, compra as coisas, prepara tudo, e a pessoa topa, ela fala assim, não, a gente vai lá, a gente vai jantar na sua casa sim, pode contar comigo. Que hora que é? Vamos marcar para 8 horas da noite, tudo bem? Tudo bem então. Então, amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite, eu aguardo você em casa, né? Então, o marido, a esposa já vão ali, se programam, arrumam a casa, deixa tudo organizado. Possível, faz o possível para receber bem esses amigos, né? Aí quando é 7h30 da noite, faltando meia hora para o horário do jantar, esses convidados mandam uma mensagem no WhatsApp dizendo, ô fulano, queria dizer para você que não vai dar para eu ir, tive um imprevisto aqui e tal, não sei o quê, está lá a comida toda na mesa, o jantar todo arrumado, a casa toda arrumada, todo mundo estava na expectativa de receber a visita, e agora, em cima da hora, faltando meia hora só para o jantar, a pessoa diz que não vai sem uma justificativa plausível. Isso causa frustração no anfitrião, sim ou não, irmãos? É frustrante, nós sabemos disso. Você convida com amor, você convida com carinho, você faz o possível, e a pessoa diz, conte comigo, eu vou, e chega na hora, a pessoa não vai, ela não vai. Irmãos, nós precisamos estar atentos ao que dizemos para Deus, nós precisamos estar atentos aos compromissos que assumimos com o Senhor, nós precisamos estar atentos às nossas respostas ao chamado de Deus. Olha, queria pedir para diminuir um pouquinho a luz agora, por gentileza. Irmãos, quantos pregadores eloquentes, homens de Deus, pregavam, eram usados por Deus, e não pregam mais, estão longe do Senhor. Quantos músicos, quantos cantores, usados por Deus, cantavam de uma maneira maravilhosa, tinham um talento impressionante, não cantam mais. Quantos homens que tinham uma boa teologia, eram eruditos, conheciam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com uma tranquilidade, com uma sabedoria incrível, e hoje são homens que não fazem uma oração, não têm interesse nenhum de se envolver com as coisas de Deus, se envolver com as coisas espirituais. São homens que em algum momento da vida disseram, sim Senhor, eu vou trabalhar para o teu reino. Sim Senhor, eu vou ser um pastor, eu vou ser um pregador. Sim Senhor, eu vou ser um músico. Sim Senhor, eu vou dar aula para as crianças. Sim Senhor, eu vou ajudar o que eu puder fazer. Sim Senhor, eu vou escrever. Sim Senhor, eu vou... E não foi. Prometeu. Jesus, sim Senhor, eu quero assumir um compromisso com o Senhor, eu quero confessar o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu quero mudar de vida, mas não foi. Eu quero agora ser membro, e não foi. São pessoas, irmãos, que prometem, e prometem, mas nunca cumprem. Olha só o que diz Mateus capítulo 15, verso 8, preste atenção, Jesus dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus está dizendo, olha, esse povo aqui, ó, que estão todos à minha volta aqui, me ouvindo, eles dizem que eu sou bom, eles dizem que querem me seguir, eles dizem que nunca ouviu um ensinamento desse, eles dizem que realmente eu sou filho de Deus, eles dizem que creem em mim, eles dizem que confiam em mim, eles dizem que agora vão me seguir aonde quer que eu vá, e eles
me dão um jantar, almoço, eles me dão grandes banquetes, me chamam para jantar na casa deles, querem me honrar de todos os modos. Mas o coração deles está longe de mim. Irmãos, é possível um pregador pregar e o coração dele está longe de Deus. É possível um cantor cantar e o coração dele está longe de Deus. É possível você servir na igreja aqui, ajudando aqui, ajuda ali, faz uma coisa aqui, outra coisa ali, mas faz com o coração longe de Deus. Faz por pragmatismo, faz porque está acostumado, faz porque alguém colocou para fazer, mas não faz porque ama ao Senhor. E disse sim, Senhor, mas nunca foi, nunca se comprometeu de verdade com esse Deus. Pessoas que não têm um conhecimento da palavra do Senhor. Irmãos, não está escrito o tanto de pessoas que frequentam igreja, que participam da igreja, e se você for pedir para que essas pessoas falem um pouquinho só de Jesus, elas não sabem o que falar de Jesus, elas não sabem, não têm conhecimento de quase nada sobre Jesus. Se você pedir para um adolescente que está jogando videogame várias horas por dia falar sobre o jogo dele, ele vai falar muita coisa para você. Porque ele é frio, mas ele é frio de verdade. Agora, se eu sou um cristão, e sei tão pouco assim do Deus que eu sirvo, do Deus que eu confesso, é sinal que eu sou quente, mas não tanto do jeito que eu estou pensando. Provavelmente eu sou morno. E nós já sabemos o que Deus faz com aqueles que são mornos. Jesus está chamando você nessa noite para uma decisão. Mas não para uma decisão de criança, não para uma decisão de gente, criança não, né? Mas não para uma decisão de pessoas adultas, irresponsáveis. Jesus está chamando você para uma decisão de homem, de mulher, de homem que é sim, o sim é sim e o não é não. É isso que Jesus está dizendo nessa parábola. Se você é jovem, Jesus está chamando você para uma decisão verdadeira com Ele, porque o que tem de jovens que diz sim para Jesus, mas é um sim de boca, não é do coração, não é aquele sim aquele sim apaixonado por Deus, é aquele sim que vai porque está todo mundo indo, então eu vou também, é aquele sim interesseiro, como está no caso de Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e verso 18, no famoso caso do Simão, o mago. Simão, ele vê Filipe ali realizando alguns milagres e sendo usado por Deus, e o Espírito Santo batizando pessoas. Aí Simão, que era um feiticeiro ali da época, ele olha para Filipe, e ele começa a seguir Filipe, ele se batiza, ele se converte, e ele vai até Filipe e fala assim: Filipe, quanto custa para eu ter essa unção aí com o Espírito Santo? Para eu poder batizar outras pessoas também. E aí os discípulos repreendem Simão na hora. Ele fala assim: olha, a unção do Espírito Santo não pode ser paga por dinheiro nenhum. Tem gente que infelizmente tem o desejo pela igreja, mas não é porque ama Jesus, é porque ama o reconhecimento. Tem gente que cumpre com algum ministério na igreja, mas não é porque ama Jesus. Irmãos, tem pastores que hoje já não acreditam em Deus, eles continuam pregando, e você percebe isso nitidamente quando você ouve. Eles continuam pregando porque a renda deles vem da igreja, e se eles saírem da igreja, eles não têm outro lugar para ganhar dinheiro, então eles continuam pregando, só que o que eles pregam já não é mais as boas novas de Cristo Jesus, o que eles pregam são a doença do coração deles. E aí você vai na internet e vê o comentário das pessoas, nas pregações desses pastores, tem um monte de gente se convertendo a Jesus, não, se convertendo à doença desses pastores. Tem cantores
no meio cristão, que não creem em Jesus. Eles cantam, pregam, ministram, viajam de uma igreja para outra, mas já não creem em Jesus, e você percebe nitidamente. Você percebe nitidamente. É só você ter uma sensibilidade para isso. Mas eles não param, por quê? Porque cantar na igreja dá dinheiro. No Brasil, ser um cantor gospel dá muito dinheiro. Talvez só perde para o sertanejo. Primeiro lugar na música que dá dinheiro no Brasil é sertanejo, e segundo lugar, música gospel. Você acha que tanto cantor, tanto músico toca lá porque de fato ama Jesus? Você vai vendo o resultado disso ao longo dos anos, nas palavras, no coração, nas músicas. São pessoas que disseram, sim, Senhor, eu faço, mas nunca fez de verdade. Está honrando a Deus com os lábios. Está honrando a Deus com os lábios, mas o coração está longe do Senhor. E por isso, então, Jesus diz uma coisa que é muito pesada, muito triste, e que eu quero que você pense nessa noite. Olha só, nunca diga sim para Deus quando não há verdade em seu coração. Você não vai conseguir cumprir. Mateus capítulo 10 e verso 37 ao 39. Se conseguem colocar aí para mim no Data Show esse texto, para que toda a igreja possa ler junto comigo. Mateus capítulo 10 e verso 37. Diz o texto, Jesus dizendo, quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Meus irmãos, você acha que isso aqui está sendo pregado? Você acha que isso aqui está sendo falado? Você acha que muitos cristãos estão sendo ensinados acerca da responsabilidade que é assumir um compromisso com Deus? Não. Tanto é que tem gente que batiza hoje, amanhã já está negando a Jesus de todos os modos possíveis. Tem gente que assume um compromisso com a igreja hoje e amanhã já está longe da igreja. Meus irmãos, o evangelho é sério, e o que Jesus está dizendo nessa parábola é muito sério. Agora, para terminar, e aqui eu já entro na parte final dessa mensagem, desse sermão, as palavras finais de Jesus na parábola. Jesus lhes disse, capítulo 21 de Mateus e verso 31, a parte B. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. O que isso quer dizer? Tem muito homem que hoje aí só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro. Mas no dia que ele ouvir sobre Jesus e ele se converter, ele vai se converter para valer. Tem mulheres que estão na prostituição hoje. Elas vendem o seu corpo por dinheiro mesmo, e elas assumem isso. Mas no dia que essas mulheres se converterem a Jesus, elas serão cristãs de verdade. E o que Jesus está dizendo? Esses publicanos e essas prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que muitas pessoas que acham que são religiosos, que vão na igreja todo domingo, que vão lá, ouve e não pratica nunca. Essas prostitutas, essas pessoas que vivem essa vida na perversão total,
quando se convertem para valer. E elas vão dizer sim para Jesus, e vai ser um sim verdadeiro. Elas disseram não por boa parte da vida, mas quando resolverem dizer sim, vai ser um sim verdadeiro. Em contrapartida, tem muitas pessoas dentro da igreja, vivendo a realidade da igreja, que disse sim para Jesus, mas não foi um sim de coração, que na verdade é morno. Ele não é nem frio demais, ele não é aquele cara que ele diz que é ateu, mas ele também não se envolve demais com a igreja, ele fica ali naquela banho-maria. E a gente já sabe o resultado disso. Irmãos, o que eu gostaria de dizer para vocês, como palavra final nessa noite, é para que você possa assumir um compromisso com o nosso Senhor Jesus, e que possa ser um sim verdadeiro. Se até essa noite de domingo você tem dito não, como o caso do primeiro filho, que disse não quero, e talvez você veio para cá nesse culto, e você tem dito por meio da sua vida que você não quer. Eu não quero assumir um compromisso com Jesus, eu não quero me envolver com Deus, eu não quero aprender de Deus, eu não quero me envolver com a igreja, eu não quero. Mas nessa noite, você sente tocado, você sente esse desejo no seu coração, que você possa assumir um compromisso com Jesus verdadeiro. Como o caso do primeiro filho que disse não quero, mas depois pensou bem, pensou melhor, foi lá e ajudou o pai. A obra do Senhor, irmãos, é grande. Tem muitas coisas a serem feitas, tem muitas coisas a serem realizadas. Como foi dito aqui pelo meu irmão Natanael, aqui no culto de inauguração da igreja, eu disse, e Deus coloca isso no meu coração já tem alguns anos. Um dia, irmãos, eu sonho, e não sei se será realizado enquanto eu for pastor da igreja. Talvez eu possa dar o pontapé inicial e outra pessoa realizar isso no futuro. Mas eu tenho orado por isso, que um dia a nossa igreja, nós vamos ter aqui uma escola forte para estudarmos teologia, para formarmos bons pensadores, bons teólogos. Teremos uma escola de música para formarmos bons músicos. E teremos uma escola para artistas, para atores, atrizes. Irmãos, eu consigo ver isso com os olhos da fé. Com os meus olhos eu não consigo ver nada, mas com os olhos da fé eu consigo ver. E eu tenho orado por isso. E eu creio que Deus vai começar a mandar pessoas que vão ajudar. Pessoas que vão dizer assim, Senhor, olha, antes eu não queria trabalhar no seu reino, mas agora eu pensei bem e eu quero, eu vou ajudar. Antes eu estava com dúvida, antes eu não queria saber de nada, mas agora eu quero. Agora eu não quero ser mais qualquer um, agora eu quero me comprometer para valer. Eu sei que enquanto eu vou fazendo a sua obra, o Senhor vai me prosperar no meu trabalho, o Senhor vai me dar condições de viajar, o Senhor vai dar condições de ganhar bem, o Senhor vai dar condições de ter minha casa, de ter um bom carro. Eu sei que o Senhor vai me dar condições de realizar muitos sonhos, mas enquanto eu vou vivendo, eu quero realizar a tua obra, eu quero trabalhar na tua vinha. É por isso que Jesus, ele, num determinado momento, ele olha assim, aquela multidão de gente, e ele diz para os discípulos, olha, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Peça a Deus para que mande mais trabalhadores. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está trazendo mais trabalhadores, para que a gente possa se unir e fazer a diferença na vida de uma criança no futuro, na vida de um adolescente, na vida de um casal, na vida de um idoso, na vida de quem quer que Deus coloque no nosso caminho, nós iremos fazer a diferença. Então, nessa noite, eu gostaria de convidar você a não ser essa pessoa morna, a não ser essa pessoa que fica em cima do muro, a ser essa pessoa que é apaixonada por Jesus. Se Jesus um dia levantar você sobre o Brasil, para que você seja um influenciador no Brasil, um homem famoso no Brasil, uma voz eloquente no Brasil,
que você possa fazer tudo isso com o seu coração voltado em Jesus. E se um dia Jesus colocar você para ter um ministério pequeno, cuidar de poucas pessoas, talvez num lugar onde você não vai ser uma grande celebridade, você vai ter ali um ministério modesto, mas enquanto você vai cumprindo aquele ministério modesto, que o seu coração possa estar em Jesus, que os seus lábios possam estar em Jesus, mas que o seu coração também esteja em Jesus. E se você entendeu essa mensagem, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, e nós vamos fazer uma oração ao nosso Deus nessa noite.